Agora a gente vai falar sobre a escarlatina, uma doença contagiosa que costuma acometer crianças em idade escolar, principalmente na primavera. No Brasil, ela não tem uma contagem oficial de casos. Os levantamentos estaduais mostram apenas os surtos da doença. Esse ano em São Paulo, por exemplo, o estado registrou 31, enquanto no ano passado apenas 4 casos. Segundo especialistas, o aumento da incidência da doença é uma consequência da pandemia da Covid-19. Para falar um pouquinho mais sobre a doença, a gente conversa com a pediatra a doutora Amanda Santos. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa, muito prazer. Prazer. Seja Obrigada pelo bem-vinda. Imagina, a gente que agradece. Doutora, quando eu fui ler a pauta, eu falei, gente, tem doenças que parece que elas estão voltando. Não tem? Verdade. E aí eu fico pensando, o que será? Será que a gente não está mais informado? Será que não está se cuidando mais? O que tem acontecido, doutora? Isso tem realmente acontecido? Por exemplo, cachumba, sarampo, tem acontecido? Sim, tem acontecido. Cachumba, sarampo, mas por causa da adesão da vacina, né? E o pessoal não está indo, né? Não. A maioria das vezes que eu faço uma consulta, eu cobro a carteira de vacina. Às vezes não levou, né? E quando leva, a gente sempre vê uma vacina atrasada. Ai, sempre tá faltando. E a gente era tão bom nisso, né, Pois doutora? Papais, fiquem atentos a isso. Quando a gente fala da escarlatina, o que é a escarlatina, doutora? A escarlatina é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, Streptococcus do grupo A. E aí, o que acontece? 10% das pessoas, elas são sensíveis às toxinas que essa bactéria libera. E aí tem a escarlatina. Então, por exemplo, não é algo que você pode pegar só do outro. Você também pode ter isso em você? Na verdade, a gente pega da pessoa que está infectada, né? Mas o nosso organismo, ele consegue combater essa toxina. Só que em alguns casos não, aí tem a doença. E é possível a gente prevenir isso antes ou saber, doutora, se a gente tem isso ou não? Não. Não é possível? Não, não é possível. Não tem vacina, por exemplo. Você pode pegar até mais de uma vez. Nossa! E o que acontece, doutora, com o corpo da criança, por exemplo, que a gente está falando de criança? Então, os sintomas começam com uma febre, dor de garganta. No segundo dia, já vem as manchas avermelhadas no rosto, aí vai descendo para o pescoço, para o tronco e vai se espalhando para o corpo todo. Só não pega a palma da mão, planta do pé e também em volta da boca. E a língua, ela fica bem vermelha, o que a gente chama de língua em framboesa. Porque as papilas ficam dilatadas. E fica quente, doutora? Tipo uma febre na língua também ou não? Não fica quente, mas assim, as manchinhas, elas ficam quentes e pode até coçar bastante, incomodar bem a criança fica bem prostrada por conta da febre também, né? A gente tem umas imagens aqui, coloca pra gente, só pra doutora ir falando um pouquinho. Ah lá, aqui é da língua, chega a ficar dessa cor, né, doutora? Fica bem vermelha e as papilas bem dilatadas. Por isso que lembra, né, uma framboesa. Uma framboesa. E a gente tem fotos também no corpo, né, pra gente conseguir identificar. É possível a gente confundir a escarlatina com uma outra doença, doutora? Geralmente o diagnóstico é clínico, porque vê a garganta inflamada e a manchinha no corpo, né? Então já sabe que é a escarlatina. Mas tem também aqui, exame laboratorial, se quiser pedir. Aqui a gente tá vendo nas costas, né, doutora? Isso. Ela lá, fica as manchinhas bastante são bem manchinha. vermelhas, e bastante. Nossa, e elas bastante. podem coçar, o que incomoda bastante a criança, né? E pode dar feridinha? Pode, conforme vai coçando, aí pode piorar, porque aí, né, dá uma ferida, a bactéria já entra ali e cai na corrente sanguínea. E aí pode acontecer de demorar para sarar também, doutora, ou não? Não, geralmente a evolução da doença é boa. Em alguns casos que pode evoluir para as formas graves, sabe? Mas tomando antibiótico, são 10 dias de tratamento. Nas primeiras 24 horas da primeira dose do antibiótico, a criança já não transmite mais a doença. E como que ela pode pegar, doutora? Então, ela pega pelas gotículas, né? Saliva, secreção do nariz. Então, o ideal para prevenção é o quê? Não compartilhar copo, brinquedos, talheres, higienizar bem as mãos, né? E não estar em contato com a criança que está doente. E quando a gente fala de criança, a gente fica pensando, isso é quase impossível quando eu levo uma criança para creche. Não tem. Porque, né, ela vai estar brincando, ela vai pegar o brinquedo da amiguinha, ela vai pôr a mão onde não tem. Eu quero ver esse aqui, põe a mão na terra e volta a boca. Quer dizer, é muito difícil controlar, né, doutora? Muito difícil. Criança, né? Quando você vê, tá até com a chupeta do amiguinho na boca. Exatamente. E é por isso que, de repente, elas são mais afetadas, doutora?
Na verdade, é porque as crianças são mais afetadas pelo sistema imunológico que ainda está em desenvolvimento. Entendi. E quando você fala da doença grave, doutor, o que é a doença grave? O que causa uma doença grave, por exemplo? É que a doença pode evoluir para as formas mais graves, né? Que aí seria a glomerulonefrite, que é uma lesão renal, que pode até evoluir para uma insuficiência renal. Nossa. Também tem a parte do coração, que pode ser afetado também, né? Então, pode evoluir para essa parte mais grave. Isso se não tratada? Isso. Se não tratada, não. Às vezes vai ser tratada e ela pode evoluir para a forma mais grave, né? Que, como eu falei, a glomerulonefrite e a febre reumática também. E aí depende da imunidade da criança também, né? Isso. Depende da imunidade. Mas, geralmente, o antibiótico é super eficaz. É que, às vezes, pode ter uns casos mais raros de complicar. E aí você falou de exames também. É possível a gente fazer alguns exames para ter certeza, doutora? Como funciona? Pode fazer a pesquisa da bactéria mesmo. Tá. E aí você faz exame do quê? De sangue? Isso. E pode também pedir os exames de sangue para ver como é que está essa infecção. Boa. O cuidado dos pais é esse mesmo, né? De higiene, doutora? O cuidado dos pais seria mais da higiene, né? Se notar alguma coisa com a criança, já procurar o seu médico de confiança para já estar diagnosticando o quanto antes, né? E é possível a criança passar para os pais, doutora, ou não? Então, nós também podemos pegar, mas é mais raro da gente ver, né? Porque o nosso sistema imunológico já está melhor, né? Já está mais forte. E aí, no caso, se tem uma criança em casa, a gente tem que cuidar da nossa higiene também, porque pode acontecer dela passar pra gente ou não. Pode, mas assim, que a gente vê é muito raro também ter no adulto, sabe? Por conta do nosso sistema imunológico mesmo já tá forte. E aí, quando perceber, vai ser clínico, provavelmente, né? É clínico e antibiótico. Tem mais algum tratamento, doutora? Não, o tratamento já melhora com o antibiótico, 10 dias e fica tudo bem. E nesse primeiro dia a criança já não passa mais para ninguém, é isso? Isso, em 24 horas da primeira dose do antibiótico, ela já não transmite mais a doença. E aí ela pode voltar para a escola, pode ou não? Aí vai depender se ela tiver sem sintomas e se o médico autorizar ela a voltar à escola. Boa, porque ela ainda tem, né? Pode estar com febre ainda. Isso. Boa. E aí, geralmente, uns 10 dias para a criança ficar mais tranquilinha. São 10 dias do tratamento. Então, assim, vai acompanhando, né? Se antes a criança estiver melhor, o médico pode liberar ela para a escola. É que vai depender muito de como ela vai reagir com o antibiótico, né? Boa. Então, papais, fiquem atentos às manchinhas das crianças, o que elas estão fazendo. E qualquer dúvida, vá ao médico pediatra, porque o quanto antes, melhor a criança vai reagir, né? E menos ela vai sofrer também, né, doutora? É verdade, com certeza. Você de casa, muito obrigada por hoje. Doutora, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Você de casa, aproveite. Já que ela falou que não tem vacina para escarlatina, ok, mas para muitas outras doenças tem. Então, dá uma olhadinha na carteirinha de vacinação do seu filho, viu? Para ver se está tudo certo e se não, já aproveita para colocar em dia. @doutora Amanda Santos. Amanda Santos, né? Com 2 S aqui mesmo, doutora Amanda Santos, isso? Isso. Doutora Amanda Santos está aparecendo aí para você. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada. Leonardo Roncon, fique atento às doenças e às carteirinhas de vacinação das suas crianças. Pois é, viu, Abi? Se tinha uma coisa que o Brasil era número 1 no mundo, era a vacinação, né? Até esse ponto a gente perdeu. Ai, ai, ai.